Olá, nonos anos, tudo bem com vocês? Vamos corrigir a primeira atividade da semana de estudos intensivos, que foi no bloco 5 de atividades. Foi uma avaliação. Foram 10 questões de múltipla escolha para revisitarmos os objetos do conhecimento, os conteúdos que trabalhamos até aqui. Leia o texto e responda. Abuso de álcool na adolescência prejudica aprendizado e socialização. Vício é mais frequente nessa faixa etária, mas é possível prevenir. O álcool é, sem dúvida, a droga mais usada por adolescentes. Pesquisa realizada em 2012 pelo IBGE demonstrou que 50,3% dos alunos do nono ano das escolas brasileiras, privadas e públicas, já consumiram álcool pelo menos uma vez na vida, sendo considerada experimentação uma lata de cerveja, uma taça de vinho ou uma dose de cachaça ou uísque. Esses estudantes com idade entre 13 e 14 anos adquiriram as bebidas em casa com amigos ou compraram em bares e supermercados. O álcool, assim como o tabaco, é considerado porta de entrada para o mundo das drogas, com um risco de progressão ao longo da vida, o que significa que, a partir deste primeiro contato, pode-se partir para o uso de drogas cada vez mais pesadas. O abuso de álcool está associado a maiores índices de violência, como acidentes de trânsito, roubos, abuso sexual, suicídios. A gravidez indesejada também é mais frequente quando se faz uso de bebida alcoólica. Em adolescentes, o efeito das drogas é mais sério do que nos adultos, pois é necessária uma dose menor de álcool para efeito deletério e o desenvolvimento da dependência é mais frequente. Além disso, a substância atua em indivíduos que ainda não estão totalmente formados, podendo interferir diretamente na sua capacidade de comunicação, de memória e aprendizagem, de julgamento, no humor, no processamento de novas informações e nas relações interpessoais. Adultos que iniciaram o uso de drogas na adolescência têm dificuldades em manter relacionamentos afetivos sem o uso da substância e muitas vezes levam uma vida sem perspectivas. Andréia Irkovitz, pediatra. Primeira questão. O trecho pesquisa realizada em 2012 pelo IBGE demonstrou que 50,3% dos alunos do nono ano das escolas brasileiras, privadas e públicas, já consumiram álcool pelo menos uma vez na vida. Nos mostra uma pesquisa para... Cada questão desta atividade foi pensada nas habilidades apropriadas para o ano série de vocês, revisitando o nosso bimestre, anos anteriores e pensando na semana de estudos intensivos. Então, aqui no código diz que é do ensino fundamental, que é de 8º e 9º ano, que é de língua portuguesa e o código dela nesse banco de dados das missões próprias para esse ano série. Aqui eu quero saber se vocês leem por si mesmos qualquer texto. Então, nós colocamos pesquisas nos nossos textos de opinião porque é o nosso ponto de vista. Porque é o nosso posicionamento? Eu acho que 50,3% dos jovens, então é um ponto de vista? Não, seria B, provar a ideia de que o álcool é a droga mais usada. Então, quero provar, eu estou afirmando que é a droga mais usada e quero provar isso com a pesquisa de um órgão competente. Não, é uma informação. Informamos agora aqui no meio do texto do artigo de opinião. É só para você se manter informado? É noticioso? É uma notícia? Ou, sem propósito, está ali no texto, porque eu preciso entregar o texto para a professora, encher as linhas, eu não tenho propósito nenhum com isso. É porque está lá no texto sem muitas intenções. Será que é isso? Qual será a intenção de inserir pesquisas num texto de opinião? A pesquisa faz parte do meu argumento.
A pesquisa me ajuda a provar a ideia. Seja qual for o tema ou assunto, eu posso sim pesquisar algo, algum dado, alguma estatística e citá-la, claro, com uma fonte para dar força ao meu argumento. Então, a intenção aqui é provar a ideia. Segunda questão: o álcool, assim como o tabaco, é considerado porta de entrada para o mundo das drogas. Então, esse assim que está em destaque, qual é o sentido que ele tem? Qual o sentido da palavra destacada? Nossa missão nessa questão, e ela é própria do 9º ano, é uma missão só de vocês, é deduzir o sentido que essas palavras que ligam as ideias e dão sequência no texto têm nos diferentes textos. Como este assim liga e dá sequência nas ideias e como dá sentido no texto. É uma conclusão? Sendo assim o tabaco, uma conclusão? É chegar no resultado depois da discussão do tema? Não, é um modo. O tabaco é usado assim, desse modo, assim. Será que tem essa ideia de modo? Não, é contrariedade. Mas assim, é o porém, é o entretanto. Comparação, tal qual, igual. Será que ele está comparando o álcool e tabaco? O álcool, assim como o tabaco, são portas de entrada. O efeito é comparação. Estão comparando os dois elementos. 3. O abuso de álcool está associado a maiores índices de violência. Podemos entender o que é estar associado. Vamos compreender esse trecho. Volta à habilidade de 8º e 9º ano, ler por si mesmo, por si mesma, qualquer texto. Está associado, eu entendo que o abuso de álcool colabora com o aumento da violência? Não. Estar associado, eu posso entender que não tem nada a ver. Se estar associado quer dizer que um concorre com o outro. Não, reduz. O abuso de álcool reduz índices de violência. Resposta adequada a: o abuso de álcool colabora com o aumento da violência. Quarta questão, ainda sobre o mesmo texto, outro trecho. Além disso, a substância atua em indivíduos que ainda não estão totalmente formados, podendo interferir diretamente na sua capacidade de comunicação. A palavra sublinhada se refere a... Aqui nós temos uma habilidade do ano passado, revisitando aí então do 8º ano. Você sabe o sentido do substantivo? Os indivíduos que ainda não estão formados e nos quais a bebida atua, prejudicando-os, são os adultos? São os relacionamentos afetivos? São os adolescentes ou são os estudantes que fumam, que usam tabaco? Reparem que todas as expressões estão no texto, estão lá na leitura, porém, relativo ao substantivo, não podem ser todas essas expressões. Então, a gente tem que voltar no texto, ver a referência, porque tudo está no texto, mas será que o trecho é correspondente a essa palavra? Uma leitura atenta. A bebida atua nos adolescentes que não estão ainda formados. Indivíduos são os adolescentes. Leia este artigo da Universidade Federal de Minas Gerais e responda: fatores associados ao uso de álcool por adolescentes. O uso de álcool se encontra praticamente em todas as culturas, inclusive a brasileira. Tem-se a ideia de que todos bebem e que o lazer está relacionado ao ato de beber. Poucos eventos no país ocorrem sem a venda de bebidas, assim como é forte a sua vinculação em propagandas e até patrocínio de eventos esportivos.
A superexposição do álcool também ocorre nas redes sociais, nas quais os adolescentes postam fotos com bebidas e em locais onde ocorre a sua venda, tornando o consumo desejável e fonte de inclusão social. Os adolescentes têm iniciado o uso de bebidas precocemente, com idade média de 13 anos, de idade ou menos. Quanto mais tenro o início do uso, maiores as chances de uso abusivo na vida adulta, principalmente se este for no padrão binge drinking, ingerir 5 ou mais doses na mesma ocasião. Estudo realizado na Austrália relata que o uso de álcool na adolescência predispõe a piores níveis de saúde na vida adulta, podendo-se ter alteração do desenvolvimento cerebral e influenciar no desenvolvimento comportamental, emocional e social, além de aumentar os níveis de dopamina, principalmente no córtex pré-frontal, desempenhando papel importante no sistema de recompensa. O uso precoce está ainda relacionado a insucesso escolar, com abandono dos estudos e reprovações, aumento dos comportamentos violentos e de risco, como iniciação sexual precoce, sexo desprotegido e podendo ser gatilho para o uso de outras drogas, mas as pesquisas, tanto internacionais quanto nacionais, são inconclusivas e contraditórias em vários fatores relacionados ao uso de álcool pelos adolescentes. Sobre esse trecho, novamente, poucos eventos no país ocorrem sem a venda de bebidas, assim como é forte a sua vinculação em propagandas e até patrocínio de eventos esportivos. Assim como estabelece o sentido de, novamente, a missão de conseguir saber, deduzir o sentido da ligação dessa palavra, e da sequência que ela dá às ideias no texto. É a ideia de oposição? Então, os eventos esportivos são financiados por empresas de bebidas alcoólicas, mas, porém, todavia, é o sentido de oposição? Não, uma explicação. Os eventos esportivos são financiados por bebidas alcoólicas porque... Será que é esse sentido de porquê? Não, é uma conclusão, é o pois, portanto, sendo assim, ou é a comparação? As duas situações são parecidas. Essa situação acontece, assim como a outra também acontece. É no sentido de comparação mesmo. As duas ações acontecem da mesma forma. 6. No trecho, a superexposição do álcool também ocorre nas redes sociais, nas quais os adolescentes postam fotos com bebidas. O termo em destaque retoma, então, nas quais está aqui para não repetir palavra. Qual é a palavra que seria aqui usada? Ela está substituindo quem? Essa habilidade é do 8º ano. Eu preciso saber a relação entre as partes do texto, identificando o pronome relativo, que, onde, quando, o qual, as quais, quem, cujo, cujas. Eu preciso saber a quem eles se referem, a quem ele substitui, ele está antes de quem, quem é o referencial, substituindo as palavras que eu conheço. Então, para não repetir muito a mesma palavra, eu tenho uma caixinha com outras palavras que podem ser usadas no lugar daquela, que a gente chama de léxico. Substituições lexicais é isso, tem a ver com vocabulário. Então, guarde o trecho, nas quais os jovens postam as fotos. Nas quais é na superexposição? Nas fotos, nas bebidas, nas redes sociais. Nas redes sociais e nelas eles postam as fotos com as bebidas de redes sociais. Na 7ª questão eu inverti. Não tenho trecho, eu tenho o sentido. E você vai identificar o trecho. Grau de dificuldade um pouquinho maior. Porque aí eu preciso identificar as palavras no texto, eu não destaquei. Contrariedade, oposição.
está em qual dos trechinhos em seguida? Repetindo essa missão aqui que é própria do 9º ano. Os trechos são: A. Mas as pesquisas, tanto internacionais quanto nacionais, são inconclusivas. E aí segue. B. Quanto mais tenra o início do uso, maiores as chances. C. O uso de álcool se encontra praticamente em todas as culturas, inclusive a brasileira. A superexposição do álcool também ocorre nas redes sociais. Numa questão como essa, eu preciso pensar nas palavras que ligam e estabelecem o sentido, que são os conectivos, que são as conjunções. Mas, quanto mais, menos, quanto mais, mais, quanto mais, maiores, inclusive e também. O quanto mais, menos, ele é um comparativo, não é? Ele tem a ideia de proporção, proporcionalidade. Não é. O inclusive, se inclui, soma, adiciona, não tem ideia de contrariedade, tem a ideia que eu falei. O também está acrescentando, mesma ideia de somar, de adicionar. Não é essa a ideia que eu quero a de contrariedade, mas e seus sinônimos. Então, a ideia de oposição está aqui. Mas, professora, como eu sei? Por causa do mas. Mas, se você puder perceber que o mas no dia a dia sempre tem uma contraproposta, ele sempre é um contraditório. Eu gostei, mas só esse mas você já tem uma expectativa, vem algo contrário, vem algo negativo ou uma contraproposta, uma contraposição. Outro texto para ler e observar a campanha publicitária que se segue. Ler também é observar imagens, suas cores, suas mensagens não verbais. Há algo aqui que não está escrito, mas diz muito. Veja os detalhes. Mesmo se não tivesse o texto escrito, que a campanha publicitária é esse tipo de texto, né? Menos escrita, mais imagem e fala muito, né? Há uma mensagem aqui mais pelas imagens que pelas palavras. Mas a mensagem escrita curtinha é essa: bebeu, perdeu. Curta a adolescência sem beber. Ligue 132, ligue para a gente liga para você. Hashtag bebeu, perdeu, Ministério da Justiça, uma campanha antiguinha aí da data de 2015. Como podemos entender essa mensagem? Já sabe até que habilidade eu vou cobrar aqui, né? É esse feeling que a gente vai adquirindo. Quando eu sei como eu vou ser avaliado, eu vou saber atuar naquela questão, eu vou responder positivamente naquela avaliação, naquela atividade. Acertou. Eu repeti a habilidade de ler por si mesmo, por si mesma, qualquer texto. Hashtag bebeu, perdeu. Eu entendo como: A. O adolescente que bebe perde o horário de seus compromissos. B. O adolescente que bebe perde objetos de valor. C. Sob efeito de bebidas não se aproveita a adolescência. D. Quem bebe não é convidado para ir à festa. Tudo isso poderia ser verdade, mas tem que pensar no texto. Volta para o texto. O A pode ser verdade, o B pode ser uma verdade, mas em outra situação. Volte-se para o texto. Não pensa no sentido para a vida. Ah, mas e se? Não coloca numa possibilidade. Olha para o texto, porque a possibilidade é do texto. Não viaja. O texto traz essa verdade, esta significação. Quem bebe não aproveita o melhor da sua idade, da sua adolescência. Para as últimas questões, leia e responda. Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei de número 13.106 de 2015. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Artigo 243. Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou a adolescente, bebida alcoólica ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica,
Redação dada pela Lei nº 13.106 de 2015, pena, detenção de 2 a 4 anos e multa, se o fato não constitui crime mais grave. 9. Em vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, enfim. E vem o que segue o texto, né, no trechinho. Novamente, eu quero trabalhar a habilidade das conjunções, que sentido elas estabelecem entre as ideias. Ainda que gratuitamente. É uma exceção que não se admite. Então, você oferece, ministra, vende, oferece, mas ainda que de graça. É a exceção que não se admite? Ou é um tempo para realizar a ação? Ainda está oferecendo, ainda está bebendo, ainda está vendendo, oferecendo, ministrando? Será que é essa a ideia de tempo? Não, é a ideia de contrariedade. Ainda que é contrariedade? É uma contraproposta, né? Mas de graça pode? Será que é essa a ideia de contrariedade? E de adição, e também de graça, e assim como de graça, será que é adição? Como se fosse também, nem vender, nem de graça? Será que é essa a ideia de excluir ou de adicionar, de somar? O ainda que é uma concessão, ela é concessiva, que seria uma exceção à regra, que no caso da lei é a exceção que não se admite. Última questão, valia meio pontinho cada uma, essa parte da atividade valia 5, para quem gosta dos valores, dos conceitos, das notas, não é? Diz o seguinte, no trecho, pena, detenção de 2 a 4 anos e multa se o fato não constitui crime mais grave. Esse se é um conectivo, porque liga as duas ideias. Ideia 1 é a pena e multa. Ideia 2 não constitui crime mais grave. O se, qual o sentido que ele tem? E você já sabe que a habilidade repetiu. Intensivão de sentido de conectivos nessa atividade. Será que é finalidade? Naquele sentido de para quê? Então, a gente tem a primeira ideia, 2 a 4 anos, a penalidade. Se não for caso mais grave. É finalidade para que seja caso mais grave? Será que é esse o sentido? Ou é uma condição? A primeira acontecerá dependendo da segunda, isso é condição. Posso assistir minha série favorita? Primeira ação. Aí, se eu coloco uma condicional, ela vai depender da minha ação lá que eu colocar na segunda vez. Então, por exemplo, posso assistir minha série favorita? Se você arrumar seu quarto, olha como eu coloquei na dependência de uma. Será que é esse sentido de dependência para ser a condição? Ou é conformidade? Segundo nós combinamos, conforme nós combinamos, será que tem o sentido disso? De conformidade? Ou é uma comparação? Tal qual você arruma o seu quarto, você vai sair, enfim. Será que esse se tem o sentido de comparar? Você terá essa penalidade, assim como pagamento de multa? Será que é uma comparação? É uma condição, se não for um caso mais grave. Caso não seja grave, condição para que a primeira situação se aplique. É isso, essa correção já aconteceu por um encontro midiático, por um encontro online, pelo Google Meet, mas eu resolvi registrar aqui num vídeo, como nós temos sempre feito, e dar oportunidade para aqueles que não estiveram presentes na nossa aula, na nossa videoaula. Então, revisite as questões, revejam essas habilidades, familiarizem-se com essas palavras, habilidades, que nada mais são, repito, que as missões que vocês devem cumprir naquela etapa.
não foram demonstradas, não se sintam incapazes ou, enfim, não foi um erro, porque novas oportunidades virão para você desenvolvê-las e demonstrá-las sempre ao longo da vida. Bom, até mais, boas férias, férias suas lindas e um bom descanso e até mais, gente. Cuidem-se.